Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Fábrica DS e o vídeo de hoje a gente vai abordar um tema muito atual, um tema muito importante. Vou falar sobre Kubernetes com vocês. A agenda do nosso vídeo é a seguinte: eu vou explicar para vocês o que é o Kubernetes, eu vou mostrar o desenho da solução, dos principais componentes, explicando para que serve cada um deles. Eu vou explicar qual que é a diferença de container e de virtualização, lembrando que quando a gente fala de container, a gente está falando de Kubernetes, não de virtualização, que às vezes algumas pessoas acabam confundindo. Eu vou mostrar os principais recursos, também quais são as principais soluções de mercado que hoje implementam o Kubernetes. E o mais legal, a Fábrica DS trabalha com todas essas soluções. Entre em contato com a Fábrica DS, que a gente vai fazer uma proposta que atenda exatamente às suas necessidades. O que é Kubernetes? Uma plataforma open source, que inicialmente começou a ser desenvolvida pelos engenheiros do Google. E qual que é a grande façanha? Qual que é o grande pulo do gato dessa solução? Ela consegue eliminar grande parte de processos manuais, de trabalho manual, para fazer a implantação e para escalar as aplicações utilizando containers. O legal é que essa solução ela executa em diversos ambientes. Então, os clusters podem incluir hosts que estejam na nuvem pública, que estejam na nuvem privada ou até mesmo em nuvem híbrida. Então, por isso, o Kubernetes é uma plataforma ideal se você quer hospedar aplicações nativas em nuvem. E como vocês podem notar, dado toda essa facilidade de gestão de um ambiente na nuvem com cluster, um paradigma foi quebrado com o Kubernetes. Porque antes, no passado, quanto mais os ambientes iam crescendo, iam se tornando complexos e quanto mais aplicativos iam sendo implantados em produção, havia uma necessidade natural de um crescimento da equipe para manter e sustentar esse ambiente. Com Kubernetes, houve uma quebra de paradigma. Por mais que os ambientes cresçam, que o número de aplicativos cresçam, não será necessário você contratar profissionais para fazer toda essa gestão. Você com o time que tem, consegue tranquilamente fazer toda a gestão independentemente do tamanho que esse ambiente venha a ter e naturalmente ele vai crescer. Então a eficiência na gestão e o baixo custo também acabam sendo um grande atrativo para você aderir para o Kubernetes. Então a questão da flexibilidade e de você poder rodar em qualquer lugar são pontos fortes que eu já comentei. E com relação à flexibilidade, pessoal, uma outra coisa também é que os ambientes de desenvolvimento eles acabam sendo mais saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum você ouvir de desenvolvedor que, no meu ambiente tudo funcionou, na minha máquina rodou e quando ele sobe para homologação ou quando vai para produção acaba acontecendo problemas. Isso não, e muitas vezes, tá pessoal, não é uma desculpa do desenvolvedor. O que acontece é que os ambientes, eles não são homogêneos, eles não são rigorosamente iguais. Então, às vezes, algumas bibliotecas, algumas dependências têm uma versão X no desenvolvimento, uma versão Y na homologação, e isso tudo faz com que alguns imprevistos realmente ocorram, e o desenvolvedor fica lá um pouco perdido, até um pouco constrangido com a situação. Quando a gente utiliza Kubernetes, quando a gente trabalha com container, isso tende a acabar, porque todos os ambientes são idênticos. Então você consegue pegar um container todo configurado com ambiente íntegro e subir em homologação, em desenvolvimento, em produção, de tal maneira que todos esses ambientes acabam sendo idênticos. Então acaba definitivamente com essa questão, funcionou no ambiente X, não funcionou no Y, deu pau em produção. Então também tem toda essa vantagem no desenvolvimento. Todos os ambientes serão idênticos. A questão de rodar em qualquer lugar, reforçando, ele roda tanto em cluster local, o Kubernetes, como em uma arquitetura de nuvem híbrida, pública, privada, então é uma solução realmente muito versátil. E agora, pessoal, eu quero explicar para vocês a arquitetura do Kubernetes. E antes de começar, eu acho a pena que vale reforçar o seguinte: quais são os princípios do Kubernetes? Então ele precisa ser seguro, fácil de usar e extensível. O que significa ser extensível? Ele não depende de fornecedor. Então, se vocês olharem aqui na imagem abaixo, conforme até eu já comentei com vocês, ele pode tanto trabalhar numa máquina local, numa máquina virtual, numa nuvem privada, pública ou híbrida. Então, ele independe de fornecedor. É nesse sentido que o Kubernetes deve ser extensível. Agora, com relação à arquitetura em si, então ela é dividida em duas partes. A gente tem um painel de controles, pela API Server, pelo Scheduler e pelo Manager Controller, que eu vou explicar para vocês o que é na sequência, e o etcd. A parte das máquinas, ou nós, tá? Isso aqui a gente também pode entender como nós. A gente tem o Kubelet,
o proxy e os pods propriamente dito. O que são os pods? Eles são um conjunto de um ou mais containers. O control plane, ou o plano de controle, no que ele consiste? É nele que estão os principais componentes do Kubernetes, que controlam o cluster e os dados sobre o estado e a configuração do cluster. Eles asseguram que os containers sejam executados na quantidade suficiente e com os recursos necessários. Todas essas informações, evidentemente, são parametrizadas pelo administrador. E quem vai garantir que isso tudo aconteça, que seja devidamente controlado, é o plano de controle. Além disso, o plano de controle ele está sempre se comunicando com as máquinas, né? Ou com os nós. Então, quando você configura a execução do cluster, o plano de controle ele faz com que isso aconteça de acordo com o planejado. Tá? Então, ele acaba sendo aí, digamos assim, o kernel, né? A parte central do Kubernetes. Com relação ao API Server, que também faz parte do plano de controle, processa as solicitações internas e externas. Além disso, ele vai determinar se a solicitação é válida ou não, porque ele tem um contrato, ele tem uma assinatura. Se for, então essa informação vai ser processada, essa solicitação vai ser processada. Além disso, é possível acessar a API por meio de chamadas REST, ou por interface de comando, kubectl, ou de outras ferramentas relacionadas, como por exemplo o kubeadmin. Essas são as atribuições, isso é o que faz o API Server. Com relação ao Scheduler, a gente tem que responder a seguinte pergunta para entender o Scheduler. O seu cluster é íntegro? Se você precisar de novos containers, onde que eles vão ficar? Isso é um trabalho para o Scheduler. Ele analisa quais recursos de que um pod necessita, como por exemplo CPU, memória e entre outros parâmetros que a gente configura, que a gente determina. Ele também avalia a integridade do cluster. Depois, ele programa o pod no nó apropriado que atendam, né, os requisitos de configuração que foi parametrizado. Então essa que é a atribuição do Scheduler. Com relação ao Controller Manager, ele fica encarregado de executar o cluster, se certificar de que o número correto de pods esteja em execução, se algum pod, por exemplo, ficar inativo, vai corrigir esse problema. Com relação ao etcd, ele nada mais é do que um banco de dados de armazenamento do Kubernetes, onde a gente vai ter chave-valor das informações e dados de configuração sobre o estado do cluster. E é nessa estrutura do etcd que o Kubernetes vai manter todas as informações necessárias para fazer toda a gestão do ambiente. E com relação aos nós, onde a gente tem alguns componentes como kubelet, proxy e os pods, o que acontece dentro dessa estrutura? Então, um cluster Kubernetes ele precisa pelo menos de um nó, mas obviamente esse é o cenário mais conservador, ele trabalha com muito mais nós. Os pods eles são programados e orquestrados para serem executados nos nós. Se você precisar aumentar a capacidade do cluster, é só ir adicionando mais nós. Indo especificamente aos pods, o que é o pod? O pod ele é a menor e mais simples unidade do modelo de objetos do Kubernetes. Então, ele representa uma instância de uma aplicação. Cada pod ele é formado por um container ou por vários deles. Geralmente, o recomendado é que não se coloque muitos containers dentro de um pod, mas isso é possível. Isso é permitido. A ideia é que se um pod tenha vários containers, eles sejam fortemente acoplados para justificar esse encapsulamento dentro de um pod. Afinal de contas, eles vão compartilhar recursos como, por exemplo, endereços IP. A gente também consegue, dentro de um pod, configurar ele de maneira que ele se conecte a uma unidade de dados persistente, né? Um file system ou banco de dados. E aí a gente consegue manter o estado dele, né? A gente conseguiria dessa maneira, por exemplo, executar aplicações stateful. Então, para a gente executar um container, a gente precisa de um pod. Um exemplo seria o Docker, só que o Kubernetes não trabalha apenas com Docker, então isso também é importante deixar claro. Ele é compatível com outras soluções de mercado, que estejam em conformidade com o Open Container Initiative. Em relação a kubelet, o que seria? Todo pod ele contém um kubelet. Por quê? É ele que faz a comunicação com o plano de controle. Então, o kubelet ele assegura que os containers estejam em execução dentro de um pod. Quando o plano de controle precisa que algo aconteça dentro desse nó, é o kubelet que vai realizar essa ação e essa comunicação. Então esse é o papel do kubelet, garantir esse meio de campo entre o plano de execução, entre o controller e o seu pod. Com relação ao kubeproxy, o que ele faz? Ele também é incluído em todos os pods.
E ele é um proxy que facilita os serviços de rede do Kubernetes. Então é ele que vai gerenciar toda a comunicação de rede dentro e fora do cluster, recorrendo ou à camada de filtragem de pacotes do próprio sistema operacional ou encaminhando o tráfego por conta própria, mas esse é o papel do kube-proxy. E por fim nós temos o armazenamento persistente. No que consiste isso? Os usuários podem solicitar recursos de armazenamento sem precisar conhecer os detalhes da infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter banco de dados, file system, diversos conjuntos de armazenamentos que para o usuário é transparente. Ele faz a solicitação desse recurso e para ele não importa qual que é a infraestrutura que está por trás. Então essa transparência e essa facilidade também faz parte também da solução. Um outro ponto que vale a pena destacar é que os volumes persistentes, eles têm geralmente um ciclo de vida maior que os pods, já que eles são específicos para o cluster. Então esse é um ponto importante também. E por fim, pessoal, a questão do registro de containers. As imagens que são utilizadas pelo Kubernetes, elas ficam armazenadas em um registro, que pode ser configurado por você localmente ou pode ser fornecido por terceiros. Então, com isso, a gente fecha todo o desenho arquitetural do Kubernetes, passando brevemente por cada componente, explicando o que serve cada um deles. Então, eu espero que isso tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho mais a solução do Kubernetes. E agora, pessoal, no próximo slide, eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre virtualização e containerização. Antes de entrar nas diferenças, eu queria abordar quais são as semelhanças, quais são os pontos em comuns tanto da virtualização como da containerização. Então, o primeiro deles é o seguinte: ambos permitem melhor portabilidade, menor conflito entre os ambientes, aumento da segurança e uma manutenção mais fácil. Agora, indo um pouco mais para o desenho, o que a gente pode notar? Na virtualização, cada máquina virtual ela já vem com um conjunto mais completo de informações, de recursos. Então reparem que, por exemplo, no container a gente não tem o sistema operacional. Já na virtualização a gente tem o sistema operacional. Então isso já é uma primeira diferença importante. A virtualização, cada máquina virtual ela acaba sendo uma solução completa em termos de infraestrutura. Em contrapartida, o container ele é mais enxuto, ele é mais leve, porém ele não vem com um sistema operacional junto dele. Ele se utiliza do kernel do próprio sistema operacional onde esse container está sendo executado. A gente consegue na virtualização, dado que ela é mais completa, ela é um pouco mais pesada, dar garantia de recursos em nível de hardware, coisa que a gente não consegue com o container. O container ele tem dependência com o sistema operacional. Já com a virtualização você consegue, por exemplo, dentro de um mesmo projeto, trabalhar com 2 sistemas operacionais em máquinas virtuais distintas. Em contrapartida, o container é mais interessante em alguns cenários que a virtualização não seria a melhor solução, porque ele consome menos recurso, a solução sobe mais rápido, necessita de muito menos recurso de hardware para rodar, já que não contém todo o sistema operacional, já que esse encapsulamento é um pouco mais leve. Então, eles têm semelhanças e têm diferenças. A cada caso, a virtualização pode ser uma solução alternativa mais eficiente e para outros casos o container vai ser uma saída mais interessante e mais inteligente. Ambos têm a capacidade do isolamento, da portabilidade, da segurança, mas cada um tem essas peculiaridades que eu comentei com vocês. Então, muitas pessoas acham que virtualização e containerização é a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, como a gente pôde ver aqui. Bom, então pessoal, vamos comentar agora um pouco sobre os recursos do Kubernetes. Então eu queria comentar sobre as atualizações e rollbacks automatizados. O Kubernetes, ele salva todo o seu histórico de deployment de um determinado aplicativo. Então, se eventualmente você precisar voltar para uma versão anterior, porque a sua versão atual está dando algum problema, apresentando alguma instabilidade, você consegue fazer isso facilmente. Inclusive, por ele manter o histórico, você pode voltar para um determinado release que você escolher, não precisa ser necessariamente o imediatamente anterior. Então, você tem essa flexibilidade, essa facilidade com o Kubernetes. Você também tem a descoberta de serviços e balanceamento de carga. E o legal é que vocês não têm a necessidade de modificar o seu aplicativo para usar o mecanismo de descoberta de serviço. Por quê? O Kubernetes fornece a cada pod os seus próprios endereços de IP e um único nome de DNS para um conjunto de pods. E ele também pode balancear a carga entre os seus pods. Então isso também é uma facilidade muito grande que o Kubernetes proporciona aos administradores.
O Kubernetes também permite fazer a topologia de serviço. O que seria isso? Ele permite que o operador defina política de tráfegos baseado em rótulos dos nós. Ao usar a correspondência de rótulos entre os nós de origem e os nós de destino, o operador pode designar grupos de nós que estejam mais próximos ou mais distantes, utilizando a métrica que faça mais sentido para aquele ambiente que o operador esteja atuando. Para muitos operadores de nuvem pública, por exemplo, há uma preferência em manter o tráfego de serviço numa mesma zona. É porque o tráfego interzonal acarreta em mais custos. Então não tem só a questão do processamento, também envolve questões de custos. Então com isso tudo é possível fazer através da topologia de serviço. O Kubernetes também faz a orquestração de armazenamento. Resumidamente, ele monta automaticamente o sistema de armazenamento. Então, quer seja o armazenamento local, quer seja uma nuvem pública, uma nuvem privada, ou um sistema de armazenamento em rede, como o NFS, o Cluster, Flocker, entre outros. Então, tudo fica muito transparente, muito simplificado para o operador. O Kubernetes também tem um recurso que é interessante, que é importante do ponto de vista da segurança, que são as secrets. Então, o que seriam essas secrets? Você pode armazenar num lugar confiável informações como usuário, senhas, configurações. E qual que é a vantagem disso? Além de você não expor essas informações, você também não deixa ela intrínseca à aplicação. Ela não fica dentro de um arquivo na aplicação. Então você pode alternar facilmente uma aplicação do ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, porque basicamente as informações do ambiente vão ser acessadas nas secrets do respectivo ambiente, não tendo que ficar gerando um pacote para desenvolvimento, produção, homologação. Então envolve a questão de segurança e também da gestão de configuração e da gestão de ambientes. Fica tudo mais fácil, mais transparente do ponto de vista da aplicação. Um dos pontos fortes do Kubernetes é a gestão automática de containers. Automaticamente, com base nos requisitos de recursos e outras restrições que você pode parametrizar na ferramenta, você consegue fazer toda essa gestão sem sacrificar a disponibilidade. E repito, de uma maneira automática, sem que o operador tenha que ficar se matando. Ele define as parametrizações e o Kubernetes e a solução faz tudo de uma maneira automática. Então o Kubernetes combina cargas de trabalho crítica e de melhor esforço para aumentar a utilização e economizar, sempre que possível, recursos de hardware. O Kubernetes também faz execução em lote, então além de serviços, o Kubernetes também gerencia suas cargas de trabalho em lote, substituindo containers que falham, fazendo todo esse trabalho de identificação e substituição, e isso tudo também é feito em lote. Com relação à alocação de endereços de IP, ele trabalha tanto com o padrão IPv4 como com o padrão IPv6. Porque relembrando vocês, conforme eu já comentei aqui no vídeo, o Kubernetes aloca endereços específicos para cada pod. Os endereços podem estar no padrão IPv4 e IPv6. O escalonamento horizontal é um outro recurso muito importante da solução, porque você consegue, baseado em parâmetros, tanto na interface gráfica como por linha de comandos, definir como e quando os seus aplicativos devem ser escalados horizontalmente, com base no uso de CPU, memória, com base em critérios que você define na própria solução, e de uma maneira automática, sem interferência humana, sem o esforço de um colaborador para fazer essa análise. O Kubernetes faz esse escalonamento automaticamente, de forma parametrizada, de forma gráfica ou por linha de comandos. Então é uma flexibilidade, é um poder muito grande que garante, obviamente, a disponibilidade e a performance das aplicações. Ele também tem um recurso de self-healing ou autocura. O que é isso? Ele reinicia os containers que falham, substitui e reprograma os containers quando os nós morrem. Isso tudo também de forma automática. Ele mata os containers que não respondem à verificação de saúde, o health check, definida pelo usuário, não torna o aplicativo disponível ao usuário, que estejam prontos e dentro da disponibilidade mínima necessária. E por fim, pessoal, existem diversas soluções de mercados que implementam o Kubernetes. Eu trouxe aqui as 3 principais, que são inclusive ferramentas, soluções que a Fábrica DS é especialista. Nós conhecemos profundamente essas soluções. Se eventualmente a sua empresa tiver alguma necessidade, entre em contato com a gente certamente vai fazer a melhor proposta que atenda às suas necessidades. As soluções são o Rancher, que foi recentemente comprado pela SUSE, a gente tem a VMware Tanzu e o Red Hat OpenShift. Essas soluções são
importantes porque, além de terem por trás essas grandes empresas, você conta com o poder do Kubernetes, só que com o suporte empresarial dessas empresas. Então, se der algum problema, você tem suporte, você tem atualizações de segurança, vale muito mais a pena, dependendo do porte da sua empresa e da criticidade do seu negócio, você investir um pouquinho mais e ter uma solução empresarial, uma solução enterprise que implementa todos os recursos do Kubernetes e o melhor, né, te dá todo o suporte, como por exemplo 24/7, a depender do contrato que você faça, tem toda a questão de treinamento, de capacitação, materiais também bem didáticos que você encontra dessas grandes empresas, desses 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Pessoal, eu espero que com esse vídeo de hoje vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Kubernetes, os seus principais recursos, qual a diferença entre container e virtualização, os 3 grandes players de mercado que implementam o Kubernetes. Se sua empresa estiver passando por uma transformação digital ou está precisando passar por essa transformação para garantir disponibilidade, alto desempenho, baixo custo, entre em contato com a Fábrica DS. A gente é especialista nessa área e teremos um grande prazer em atender a sua empresa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.